Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos. Estamos aqui no Momento Online, aqui no Espaço Oscar Magrini. Hoje eu estou tendo o prazer de receber meu amigo Ricardo Salgado da Silva, um grande amigo que eu tenho, Ricardo. Mas antes aqui, eu quero agradecer aqui a minha produção, aqui o Silvio Flamel, o Vanino de Lúcia, a Veridiana Marques, né, que ajuda a gente a montar as lives, está aí dando essa assessoria, aos nossos colaboradores aqui, meu amigo Luiz, lá da Gota d'Água, está sempre aqui nos fornecendo a nossa aguinha aqui, lá. O Luiz, ele tem a Gota d'Água aqui na Rua Paraíba, número 16, o telefone lá é 3251-3458, lá você encontra todo tipo de água, as marcas de água, tanto garrafas pequenas, galões, filtros, suportes. Dá uma passadinha lá, fala que viu a nossa live, que o Luiz vai fazer um precinho legal lá para vocês. Também falar aqui da Equipe Limp, do meu amigo Alexandre. A Equipe Limp fica ali na Rua Silva Jardim, número 31. O telefone é 3301-8298, ali na Vila Matias. Lá você vai encontrar todo tipo de material de limpeza para sua casa, para o seu escritório, para o seu comércio, para o seu edifício, aqueles que fazem as compras para limpeza de edifício. Vai lá que o Alexandre também vão fazer um precinho para vocês legal lá na Equipe Limp, ali na Rua Silva Jardim, ali. E também do nosso amigo Mango. O Mango é um bar food que tem aqui na Pompeia, aqui na Praça Benedito Calixto, número 11. Lá ele tem hambúrgueres artesanais. O Ricardo já foi lá? Já comeu? Ainda não lá? tive a oportunidade. Muito bom. Aconselho aí. Da melhor qualidade, uns grandes hambúrgueres que ele tem, tudo artesanal, pastéis, aquele pastel grande, aquele pastel do Trevo. Quem já foi para Bertioga já comeu ali no Trevo. Aquele pastel tem 22 centímetros o pastel dele. As esfirras também são grandes. Tem porções, drink, bebidas, muito legal. E também, nesta semana, tivemos a live do Conhecendo Seu Bairro, na terça-feira. Começamos a promoção onde 2 sortudos que curtirem a nossa live e escrever Eu Quero, vão estar concorrendo a 2 sanduíches lá do Mango. Não, um sanduíche cada um, né? São 2 sortudos, um sanduíche cada um, com refrigerante, um acompanhamento. Mas escrevam na live e curtam a live e escrevam Eu Quero. Só curtir não vai participar. A live de terça-feira, que foi do Conhecendo Seu Bairro, não curtam, não adianta mais. O prazo era hoje. A de quinta-feira vai até segunda-feira. Depois da segunda-feira não curtam nem escrevam Eu Quero, porque não vão estar mais concorrendo. E na terça-feira nós vamos estar fazendo o sorteio desses 2 sortudos e do sanduíche. E vou trazer o Fábio aqui, que é o proprietário lá também, um dos proprietários do Mango, para estar fazendo o sorteio aqui junto com o nosso convidado do Conhecendo Seu Bairro. Então, quem estiver acompanhando a nossa live, curta e escreva Eu Quero. Aí nós vamos colocar você no sorteio. Tá, já tem aí a nossa amiga Renata, já começou. Então vamos acompanhar esse ritmo aí, quem quiser estar participando desse sorteio. E agora temos que falar também, esqueci só uma coisa. Olha, o canal JJC2 no YouTube já está no ar. Curtam, se inscrevam, que em breve lá nós também vamos estar fazendo as nossas lives de lá, também com algumas promoções no canal JJC2 no YouTube. Curta nosso canal lá e se inscrevam nele. Agora a gente vai bater um papo aqui com o meu amigo Ricardo Salgado. Ricardo, hoje ele é diretor executivo do CID. O CID é o Centro de Integração e Desenvolvimento do Polo Industrial de Cubatão. Então, é um departamento que faz essa integração, o Ricardo vai falar um pouquinho mais, e ajuda também a desenvolver aquela região tão importante, aquele local, naquela cidade, aquela região industrial, tão importante para a nossa cidade também de Santos, para a nossa região da Baixada Santista, do estado de São Paulo e do Brasil. Ricardo, obrigado por você ter vindo, obrigado aí por você ter tirado um tempinho aí
e para a gente bater um papinho, tu explicar como é que está aquela região industrial lá de Cubatão, falar um pouquinho de você, enfim. Muito obrigado aí, é um prazer ter você aqui no Momento Online, aqui no Espaço Oscar Magrini. Caculé, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, parabenizar você e a Sociedade de Melhoramentos do Bairro da Pompeia pela iniciativa. E nós estamos à sua disposição, né, e espero que a gente consiga aqui engrandecer esse momento, né, e essa atitude aí que você tem. Vai sim, as pessoas vão pegar muitas informações sobre aquela área lá, como é que tá as coisas por lá, por Cubatão com você, tenho certeza. E para nós começar o nosso bate-papo, faz uma apresentaçãozinha sua, tranquila, você, nome, pá, tudo direitinho. Okay. Bom, primeiro, como o Caculé já apresentou inicialmente, né, eu sou Ricardo Salgado Silva, tenho 55 anos, nasci em Santos, estudei em Santos, me formei em Santos, com peculiaridade, né? Apesar de ter morado em alguns bairros aqui da cidade, eu nunca passei, né, do Canal 2 em direção ao Gonzaga para morar, sempre fiquei concentrado entre Marapé, Campo Grande, Vila Belmiro, Pompeia, né, e José Menino. Sim, então, sempre nessa região. Sempre nessa região. E aqui, obviamente, que sempre foi a concentração do nosso espaço de lazer desde criança. Sim, né? seu quintal. Então, o quintal, né? Durante esses 55 anos de vida, né, a gente sempre teve a Pompeia, né, como nosso local aqui de lazer. Bom, sim. Mas sou casado, né? Sou casado já há 32 anos, né? Indo para o 33º ano. Parabéns. Tenho 2 filhos, né? O meu filho mais velho aí tem 25 anos, a minha filha tem 23. O menino aí seguindo aí os passos do pai aí também é formado em engenharia. A minha filha é uma recém-formada em direito, né? Uma advogada recente, inclusive aprovada na OAB aí no último concurso. Opa, parabéns. Então, essa aí é o que a gente deixa de legado também para a família, né? Para os filhos, de poder contribuir para essa formação específica e moral aí dessa molecada de hoje, né? É isso aí. Parabéns aí pela família, por cuidar deles, como você falou, de dar esse caminho aí, tanto na área do ensino, como também já entrando na área profissional aí em breve, com certeza. Ricardo, fala um pouquinho aí da sua formação aí pra gente aí. Você formou lá, fala um pouquinho aí, que sei que você fez bastante coisa aí. Começar até eu acho que é muito importante a nossa base escolar, né? Sim. Então, uma coisa que eu queria enaltecer, assim, até para a gente poder resgatar um pouquinho desse valor, eu estudei em escola estadual, né? O antigo primário e o ginásio, né? Então eu estudei na Escola Estadual Brás Cubas, que hoje nem existe mais, né? A Escola Brás Cubas lá no Marapé, ela foi fechada, atualmente aí ela está recebendo aí as corporações da Polícia Militar. Acho que a segunda companhia foi para lá. Exatamente. E até esse programa especial da polícia durante a Operação Verão, né? Também fazem uso daquelas instalações. Segunda ou a quinta, não sei. Isso. Então, eu queria enaltecer e começar por essa formação, porque hoje a gente, né, vê essas questões aí das escolas, tanto estaduais como municipais, aí, tendo o seu estudo aí questionado, né? E uma fuga muito grande aí dos estudantes para as escolas particulares, né? E há um tempo atrás era um orgulho a gente estudar no estado, em escola pública, né? E eu digo que essa escola foi a que me deu uma base de formação muito grande, tanto que a partir do colegial eu fui fazer um curso técnico no Ateneu Santista, né? No antigo Ateneu Santista, lá na Carvalho de Mendonça, e não tive nenhum, eu posso falar assim com muita clareza, não tive dificuldade nenhuma na adaptação para poder estudar lá, porque a base que eu trouxe do Estado foi uma base muito forte, muito sólida, né? Bom, concluído esse curso técnico, eu entrei na faculdade, fiz Engenharia Industrial Mecânica no Santa Cecília, formei lá em 1988, já se vão aí também alguns bons anos, aninhos, né? Aí. E
depois, como complementação, eu fiz pós-graduação em logística na mesma instituição e tenho um curso de especialização em MBA em gestão empresarial, esse já cursando, né, na USP. Embora ela tenha sido ministrada aqui no município de Santos, mas a extensão desse curso era da USP. E os docentes todos da USP. Muito legal. Parabéns aí. E fora isso tem outros, né? Essas é a formação macro, né? Sim. Mas tem aí, durante esse período aí, outros cursos aí menores aí para formação também. Sim, mas legal, mas parabéns por toda essa correria. Foram 30 anos aí que você já se formou já, mais ou menos, e continua ainda se preparando. É isso aí, muito legal. Bom, e você teve uma passagem pela Cosipos em Minas, né? Quanto tempo você ficou lá? Fala um pouquinho aí, que eu acho que ali foi uma grande experiência que você teve, né? De novo, Caculé, se me permitir, aí eu vou voltar um pouquinho para trás, né? Pode voltar. Na verdade, enquanto estudante, eu iniciei a minha carreira profissional trabalhando no Banco Nacional, né? No extinto Banco Nacional. Todo mundo lembra do Banco Nacional por causa do bonezinho do Ayrton Senna. Sim, certo? sim. Eu tenho até um bonezinho do Ayrton Senna até hoje em casa, né? Embora não torcesse tanto para ele. Isso é relíquia hoje. Mas comecei a minha carreira profissional no Banco Nacional. E eu acho que a nossa carreira profissional ela é pautada justamente por essas oportunidades que a gente tem desde novo, tá certo? Então, enquanto estudante, tive essa oportunidade. Na sequência, eu entrei na Codesp, fui funcionário de carreira da Codesp, tá certo? Com muito orgulho também posso falar, entrei lá como contínuo, né? Estudava à noite, trabalhava lá, entrei como contínuo, e aí, por oportunidades internas e por recrutamento interno, acabei como escriturário, mas durante esse período também, no finalzinho lá, enquanto Codesp ainda, eu tive a oportunidade de fazer o meu treinamento, né? Eu já no final do curso de engenharia, e na sequência, com o primeiro ano de formado, eu tive a oportunidade de ter a minha primeira experiência como profissional em engenharia. Sim. E foi lá na Codesp que eu tive essa oportunidade. Substituindo o engenheiro que foi temporariamente transferido para Brasília para fazer um curso na antiga Portobras, e aí durante esse período aí eu tive a oportunidade de trabalhar na manutenção de locomotivas e vagões lá na Codesp. E aí que foi por que eu voltei um pouquinho para trás? Porque aí impulsionou a oportunidade de chegar entrar na Cosipa. Na Cosipa, no caso. Exatamente, que em 1990 eu fiz um concurso e passei nesse concurso, e na entrevista, né, o diferencial foi justamente a oportunidade que eu tinha tido na Codesp e na experiência em manutenção de equipamento ferroviário, porque justamente na Cosipa tinha uma vaga específica para essa área. Já estava aberto. Exatamente. Olha, e aí casou e eu entrei na Cosipa, isso na foi área em 90. de manutenção, isso foi em 1990. Sim. Daí trabalhei na Cosipa por quase 25 anos, Cosipa e na transição para Uzi Minas. Mas aí dentro da Cosipa a gente seguiu aí uma trajetória, uma carreira que foi pelas oportunidades, tendo as suas características e especificidades, né? Então, embora tenha a engenharia mecânica de formação, profissionalmente a gente enveredou pelo ramo da gestão, né, principalmente, e pela questão da gestão também a gente teve a oportunidade de trabalhar em diversas áreas internamente, mas durante muito tempo aí militando na área ambiental. Sim. Né? Então, como responsável da área ambiental da Cosipa, a gente desenvolveu vários trabalhos, e isso daí deu oportunidade também para que num período lá entre 2009 e 2011 a gente respondesse pela área corporativa da Uzi Minas no Brasil inteiro. Então, durante esse período de 2009 a 2011, isso na questão em Belo ambiental. Horizonte. Exatamente, sendo responsável da área de meio ambiente da Uzi Minas e para todas as suas unidades aqui espalhadas no Brasil inteiro. Nossa, tá, muito legal isso. Então, é uma experiência muito rica, muito né? rica. Lógico que a gente nunca perde, né? Lá a nossa base os laços ali, tá né? certo? Mas, obviamente que o caminho profissional
levou a gente aí para poder desenvolver outros conhecimentos, outras habilidades, né? Sim. E poder contribuir também de uma forma bastante efetiva na recuperação ambiental, que era uma necessidade muito forte, muito eminente, e naquele momento em especial. Naquela região toda ali do Cubatão. Exatamente. Né? E hoje isso aí é mantido ainda? Com certeza, legal. Com certeza. Você ainda vai lá? Tá. A gente tem uma relação até pela posição que está hoje. Exatamente. A Uzi Minas é uma das associadas, né? E que compõe inclusive o nosso comitê, né? Dentro da entidade, mas é uma das associadas da entidade onde a gente trabalha hoje, e a interação ela é completa. Muito legal, legal. Você trabalhou lá com o Alexandre, né? Com o Sim, Marcelo. Você foi chefe deles? Ou não? Não, a gente trabalhou em área de Foi o Gato que foi o chefe dele? Também não. O Gato ele trabalhou muito tempo na área de segurança do trabalho e depois, na sequência, na engenharia civil, trabalhando com manutenção civil. E o Alexandre, ele trabalhou durante o período inteiro em que ele esteve na companhia, ele trabalhou na laminação, na manutenção da laminação. Tá. Então, embora a gente trabalhasse no período junto, né, com interação entre as atividades, mas a gente nunca teve relação. A atividade era diferente. Não, de legal. Subordinação. Muito legal. Os Cozipanos, né? Cozipa foi uma grande empresa, né? Não, a gente pegava o mesmo ônibus, né? A gente subia no ônibus no mesmo ponto aqui na. Você lembra? Parava aquele pessoal todo de aquela roupa meio amarelada, meio cinza. Não, exatamente. Vocês pegaram na João Barmalha. Na João Barmalha. Na João Barmalha, ali a gente ainda pegava tem o ônibus. essas coisas, né? De parar esses ônibus. Sim, ainda tem. É que primeiro que diminuiu, né? a quantidade. Antigamente você via em cada esquina, você via um grupo de pessoas. Primeiro que diminuiu a quantidade. Segundo que o uniforme mudou. Sim. Primeiro foi chamavam de grafite, mas que na verdade era meio azulado. E hoje é cinza. Então já criou assim, quebrou mudou a caracterização. Depois diminuiu significativamente o quadro de colaboradores, principalmente com o fechamento da área da redução, né, que é uma das áreas produtivas da companhia, e que teve a descontinuidade operacional 2016. E agora, menos ainda, por conta da pandemia, porque as pessoas que trabalham em ADM, ou a maior parte das pessoas que trabalham, estão em home. Então é por isso que a gente... Diminuiu você vê essas pessoas nas esquinas aí. A gente sempre... Não, legal. Tem alguma coisa aí, Júnior? Como é que tá aí? Tem muito aí? Tem. Vamos ver quem está acompanhando a gente aqui, Ricardo. Renato Fernandes, meu amigo Renato Fernandes. Eva Barroso, nossa amiga Eva. Meu amigo Cláudio Lourenço. Renata Mourão, já curtiu aí, já tá participando da promoção também. Dona Vilma Tamer está aqui. Conceição Cruz, nossa amiga Conceição. Nossa diretora Sueli Martinez. Renatinho Mendes, meu amigo Renatinho. O Paulo Sérgio, nosso amigo Paulo Sérgio. Paulinho Matias, grande Paulinho Matias. Alexandre Pereira. Olha lá o Alexandre Pereira aí, olhando aí. Roseli Coelho. Roseli tá lá em Juqueí. Eu vou dar uma fugida no final de semana, acho que no outro dá uma mandada por aí. Vou passar um dia por aí, viu, Roseli? Sérgio de Almeida, meu filho. Um beijo, filho. O Sérgio Apres. Né? Sérgio Apres. Sérgio Apeles. Sônia Apeles também, acompanhando. Muito obrigado. Nossa amiga Débora Dias. Sabe quem é Débora Dias? Dedé. Nossa amiga Dedé. Dedé também está de olho aqui. Dedé. Deixa eu ver se eu tenho alguém aqui também. Às vezes eles aparecem ali e aqui também aparece mais. Ó. Marcelo Amâncio, meu amigo Marcelo. Marcelo é fisioterapeuta do Santos. Fez a live na semana passada aqui. Ainda mostrou a medalha aqui para a gente dar uma olhadinha. Meu amigo Rafael Verban. Tony Elias, pastor Tony Elias. Guilherme Osório, meu amigo Guilherme Osório. Dalva Caetano, nossa amiga Dalva está sempre nos acompanhando. O Nivaldo Gomes, meu amigo Nivaldo, lá do Morro da Nova Sintra. Carlos Guimarães, meu amigo Carioca. Carlos Alberto Passos, meu amigo Carlos Alberto. Zenilde Chen, nossa amiga Zenilde. Faz tempo que eu não te vejo, hein, Zenilde? Olha aqui, o Alexandre está dando uma boa noite, o Sérgio também está aplaudindo meu filho, o Renatinho, boa noite, Renato Mendes, né? Sueli está entrando na promoção Eu Quero, Renata Mourão, Renato Fernandes também
também dando uma boa noite aqui pra gente. O pessoal vai acompanhando aí, vamos barato, muito legal isso aqui. Que legal. Ô, Ricardo, agora, voltando um pouco dessa região, nessa área ambiental aí, qual é a tua visão hoje, né? Você já deu um panorama mais ou menos, e como estão as questões ambientais aí na nossa região aí? O que você vê com a tua experiência aí? Bom, avançou, não avançou? Os Guará voltaram, tal? Como é que foi essa recuperação aí de mangue e tal? Que tu vê lá? Porque você acompanha isso bem de perto. Não, com certeza. Na verdade, a gente viveu, né, esse período aí intensamente, tá certo? Todo mundo vai lembrar que Cubatão, na década de 70, né, era conhecido como Vale da Morte. Vale da Morte. Ninguém gostava de passar na Piaçaguera. Respirar, né? Os turistas fechavam o vidro dos carros, que antigamente nem todo carro tinha ar-condicionado, sim, né? sim. Mas quando chegava em Cubatão tinha medo de respirar aquele ar, fechava os vidros. Bom, mas a gente tem que fazer um seccionamento, né, a partir da década de 80, porque realmente houve uma junção entre o poder público, a comunidade e a iniciativa privada. Sim, né? tiveram que se unir. Tiveram que se unir por um bem comum, né? Porque não adiantava, né, haver polarização numa questão que afeta a todos. Então, primeiro, o poder público se estruturou, né? Então a gente tem aí São Paulo criando a primeira agência ambiental do país, que foi a CETESB. E a CETESB com profissionais muito sérios, com profissionais muito competentes, determinando as regras do jogo. Então, a CETESB foi muito importante para poder determinar as regras do jogo, definir padrões que pudessem ser seguidos, identificando fontes, identificando problemas, a comunidade engajada para poder ajudar, né, nesse contexto. Captar os problemas. Exatamente. E, obviamente, que as empresas tinham que fazer a sua parte, adequando as suas unidades de produção à realidade ambiental do momento. Então, o que acontece? A gente veio lá de um passado iniciado na década de 50, depois muito fortalecido na década de 60, do desenvolvimento industrial. Sim. Mas um desenvolvimento industrial que na época não tinham apelos ambientais incorporados. Sim, vieram na verdade, devastando, o que valia era produzir. Né? Agora, produzir a que preço ambiental? Ninguém conhecia esse termo. O custo foi alto. E não sabia. Né? Não, na verdade, não é que o custo foi alto. Não tinha como se mensurar, como se medir isso naquele momento. Não tinha uma orientação. Exatamente. E aí, a gente levando para Cubatão especificamente, o que tinha de atrativo lá? Água em abundância. Sim. Né? Proximidade com o porto, que é uma grande realidade. E energia elétrica oriunda também dessa abundância de água. Sim, porque tinha uma hidrelétrica, né, específica lá para a região. Esses 3 pontos foram fundamentais para a constituição do polo industrial. Então, primeiro veio a construção da Anchieta na década de 40, que ligou, né, o Planalto Paulista ao litoral, a Baixada. Isso influenciou sobremaneira para o desenvolvimento portuário. Na sequência veio a instalação da Petrobras. Na verdade, um pouquinho antes, fábrica Santista de Papel. Mas logo na sequência, Petrobras. Na sequência da Petrobras, veio a siderurgia, né? Veio o Cosipa. E aí, com elas, vieram as indústrias químicas e petroquímicas. Bom, impulsionadas por esse boom que eu falei, da necessidade de se produzir. E o país precisava, né, dessa produção, porque desenvolver, né? O desenvolvimento industrial é que gera riqueza. Né? Depois a gente pode até falar um pouquinho sobre economia, mas o desenvolvimento industrial é que gera riqueza. E isso trouxe consequências ambientais para a região e que precisavam ser solucionadas. A partir da década de 80, então, com essa organização que eu citei, principalmente aí
através da oportunidade aí da própria CETESB se constituindo como grande marco, né? Como grande alicerce. Regularizadora. Exatamente. As indústrias, então, estabeleceram programas que vieram, né, de encontro às necessidades para controlar as suas fontes de poluição. A partir de 80, essa diagnose é feita. Final da década de 80 e começo da década de 90 se inicia a implantação. E a década de 90 foi uma década de mudança. Né? Foi uma década de alteração. De avanço. Foi uma década de avanço, onde todas as fontes identificadas de poluição nas indústrias, elas foram controladas. Elas não são eliminadas, né? Isso é uma coisa muito importante para te falar. Não tem como se eliminar a fonte, tem como você controlar a fonte. Então hoje, onde você tinha, né, uma chaminé, né, que emitia diretamente para a atmosfera, hoje antes de você fazer a emissão, você tem um filtro de captação, você tem um precipitador eletrostático. Né? Antes de você lançar uma água residual de processo produtivo, você tem um tratamento de efluente, né? Você tem no mínimo uma caixa separadora de óleo e água e sedimento, tá certo? Ou você tem processos mais avançados para aquelas águas residuais que requerem outro tipo de tratamento. Você tem uma análise mais bem elaborada para a disposição dos resíduos que são gerados. Então, em vez de você colocar em qualquer lugar os seus resíduos, hoje você tem que destinar eles para alternativas que sejam ambientalmente recicláveis, corretas, ou seja, reciclagem, ou seja, reaproveitamento, sim, ou colocar num outro processo produtivo, evitar ao máximo de colocar em aterro controlado, ou até dar outras destinações que hoje já estão desenvolvidas, como por exemplo aí a tecnologia de pirólise, né? Ou seja, você dá a devida destinação, um destino correto, né? E um destino correto sem trazer consequência negativa ao meio ambiente. Então, durante a década de 90 foi a época foi o momento da virada, foi a hora de se implantar. Então, 80 foi o conhecimento, diagnose, 90 foi implantação. E o início da década passada, dos anos 2000, foi a hora de colher os frutos disso. Então a gente tem uma Serra do Mar reflorestada, a gente tem uma volta da fauna. Olha, vocês não têm ideia, quem tem a oportunidade de passar pela Anchieta ali na região do Casqueiro, né, da Vila dos Pescadores, todos os dias no final do dia tem revoada de guará vermelho. Você perguntou do guará vermelho, é uma realidade. Tinha sumido, né? Exatamente, o guará vermelho ficou décadas. É tradicional daqui. Exatamente. Né? E eles estão de volta em colônias muito intensas. As indústrias hoje, elas têm grande proliferação de animais silvestres. Então a própria Cosipa, né, Uzi Minas, né, tem colônia de jacarés, assim que vocês não tem noção. Isso aí, que nem lá no Pantanal, tem jacaré, tem muito jacaré lá naquela área ali. E como a região de Cubatão é uma região, conforme eu falei, que tem uma riqueza e uma abundância de água muito grande, é muito irrigada. Os peixes, né? voltando. Exatamente, nós temos os peixes e os próprios jacarés, porque isso é uma cadeia. É uma cadeia alimentar. É uma cadeia. Para ter o jacaré. Você tem que ter caranguejo para ter guará. Né? O guará, o jacaré pode se alimentar dele também. Você tem que ter o peixinho também para o jacaré estar lá. Sim. Você tem a capivara. Capivara tá cheio. Tá cheio de capivara. Né? Então, pela própria natureza a gente vê, e aí, isso não é só lá naquela região. Nas próprias regiões do município de Santos mesmo, né? A gente vê hoje passarinhos, bando de maritaca, por exemplo. Quando eu era criança, eu não lembro de ver maritaca. Sim. Né? Na abundância que tem hoje. Tem bastante. Até na cidade agora. No centro da cidade, você vai nas praças, tem bando de maritaca. Tem. Então, isso é uma demonstração clara de que alguma coisa foi feita. Essa recuperação. Né? Essa recuperação ela é demonstrada, né, claramente através desses exemplos que são vivos aí e são vistos por nós aí no nosso cotidiano. Tá Muito certo? legal. Eu me lembro que eu tinha um tio meu, ele trabalhou na Carbocloro. E lá na Carbocloro, talvez tenha, acho que pode ter, não sei em outras, mas eu acredito que lá possa ter sido até pioneira nisso.
Eles tinham lá um viveiro, lá Sim. com animais, tal. Sim. E continua Muito tendo legal, até hoje. aqui é um tipo de um zoológico Continua tendo mini até a zoológico. fazendinha, muito legal, É, cara, isso. é. Isso já naquela época, hein? Sim, há muito tempo atrás. A Carbocloro, ela sempre prezou, né, Questão pela ambiental. preservação ambiental. E ela fazia sempre questão, né, de fazer justamente essa associação da preservação Com a indústria. fauna. A indústria. Então, é a indústria, Que a gera, recuperação, né? a recuperação ambiental e essa alusão e fazer com a própria fauna. Então, por isso, eles mantinham, mas não só eles. A própria Cozipa, em algumas unidades, também Tinha alguns viveiros assim, desenvolvimento também ambientais. né? Para poder demonstrar também essa recuperação. Eu morei na Light. Morando lá. Cheguei a morar na usina UR Brás. Estive conversando isso com o Cretela, porque o Cretela ele é natural de Cubatão. Tá. E passou por... A Light, eu vivi lá nesses anos. Meu pai morreu em 72. Meu pai morreu, eu fui morar com meu avô, que era eletricitário na época. Naquela época a usina bombava. Sim. Né? E eu vivi ali, mesmo com aquele momento que Cubatão passava, mas você estava dentro da Light ali no pé da serra, na usina ali, você não estava no Cubatão. Ali você está em outro ambiente. Muito, a riqueza também, tanto da fauna como da flora, dos fluentes ali, era demais, né? Então, eu estou bem de perto ali com Cubatão, sobre essa região, devido a eu ter essa passagem de morar lá na Light, lá que é um lugar, hoje eu não digo, porque faz tempo que eu não vou, mas foi um lugar extraordinário para se viver a um certo momento. Com certeza. Na Na verdade, aquilo tem uma particularidade muito grande. Usina né? Henry Borlen. Estudei Aquela- até lá no grupo. Estudou? Estudei. Aquela tempo vila, lá. foi uma vila constituída pelos ingleses. E quando da pelos instalação. ingleses, eu falei Pelos para ingleses. os ingleses, todas as casas, Exatamente. são cercas vivas, não tem... Aquilo é poético, né? É Muito. bucólico, né? Muito. Olha, vou falar, foi uma infância que eu tive, por mais que eu tive a infelicidade de ter a perda do meu pai naquele momento, mas aquilo lá me ajudou a me recuperar muito, né? Porque eu convivi com a natureza, pescar, ver a cachoeira, certeza. muito legal ali, e vivendo esse momento crítico que Cubatão vivia com esse logotipo aí que era o Vale lá, que hoje, graças a Deus, a cidade está bem avançada. Isso é a questão pessoal, né? É um prazer muito grande da gente poder ter tido a oportunidade, né, de trabalhar nessa virada, né? disso. E hoje garantir um selo verde, né? Garantir um selo de recuperação para tirar aquela imagem, né, que era uma imagem muito pejorativa e que prejudicava muito Tem um grande carinho, a própria comunidade. Sim, as pessoas até... As pessoas se acanhavam. entristeciam. Lógico. Ninguém tinha orgulho de falar que era Eu cubatense. vivi Na verdade, lá ao nessa contrário. época, é uma cidade que eu tenho no meu coração, porque fez parte da minha vida, até tenho familiares assim meio distantes, mas tenho lá ainda, mas é uma cidade que hoje ela vive uma outra pujança, outro tipo de momento também, né? Já com essa recuperação, até com o próprio comércio dela. Tal. Eu tenho muito orgulho de ter participado e vivido em Cubatão numa fase da minha vida. Vamos lá. Você também teve a oportunidade de gerenciar o CPEA. O que é o CPEA? O que é isso? Dá só uma palhinha disso aí. Quando eu saí da Uzi Minas, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de consultoria ambiental. Então, com toda a bagagem, a experiência que a gente teve aí durante longos anos lá de atividade na companhia, na sequência eu tive a oportunidade de trabalhar na CPEA. A CPEA é uma consultoria que ela nasceu como Consultoria Paulista de Estudos Ambientais. Mas, na verdade, esse termo de paulista, ele acabou criando algumas barreiras para penetração aí no Brasil, tá certo? Então, Sim. Causa um certo bairrismo das pessoas. Se fosse só o CEA era diferente. Isso, então o P de paulista acabou virando planejamento. Então, Sim. a consultoria planejamento, Sim.
né? Tomou outro rumo. Exatamente. Foi melhor caminho. E a CPEA é uma consultoria ambiental que já tem mais de 25 anos. O presidente da CPEA, proprietário da CPEA, além de meu amigo, né? Ele foi gerente regional da CETESB no Cubatão, né? E também quando ele deixou a companhia, ele acabou criando essa grande consultoria que hoje presta serviço ambiental para vários pontos aí do Brasil, mas que tem uma identificação muito grande com a Baixada Santista, né? Então, o próprio Sérgio Pompeia, que é o proprietário, até pela a sua vida profissional também dedicada aqui à Baixada Santista, Sim. embora ele seja paulistano, né? Mas ele sempre teve uma identificação não só com a recuperação de Cubatão, mas com os manguezais, né, com as áreas portuárias, com as atividades industriais e com as atividades portuárias. Quem é o Sérgio Pompeia. Pompeia? Pompeia. É Pompeia, tem até a ver do com bairro, isso. tá Isso aí, né? Legal, caralho. Mas quando a gente saiu então da Uzi Minas, tive a oportunidade de trabalhar com ele lá Na consultoria. na consultoria, né? Respondendo lá pela área de engenharia, que era justamente um ambiente muito próximo daquilo que a gente tinha como cliente enquanto indústria, aquilo como cliente enquanto Uzi Minas, que era receber o apoio dentro dos nossos processos de licenciamento ambiental. Licenciar novas unidades, né? Licenciar novas atividades. E aí, estando na consultoria, nós fomos desenvolver esses licenciamentos para outros clientes. Sim. E desses clientes, a gente sempre teve uma interação muito grande com outras siderúrgicas. Então, essa oportunidade foi emprestar um pouco desse conhecimento para licenciar empreendimentos operacionais, industriais, fazendo licenciamento ambiental dentro de outras siderúrgicas, como na CSN a gente fez trabalhos, fizemos trabalhos no Nordeste, né? Então a gente teve essa oportunidade de estar emprestando um pouquinho desse conhecimento e ajudar também no desenvolvimento desse trabalho lá na companhia. Isso tudo oriundo aqui da Baixada Santista. Tudo com a construção, né, desse conhecimento aqui na Baixada Santista. Muito legal, parabéns aí por essa empresa aí, que a questão ambiental eu sou ligado falar, também. Pessoal, isso aqui são... na CPEA, eu tive a oportunidade de conhecer um lugar no centro do Pará. Me fugiu o nome da cidade agora, mas ela já teve, tipo Serra Pelada, né? É onde tinha grande extração. Foi degradado. Bem degradado. Não, extração mineral. Mas eu não fui lá por causa da extração, não. Na verdade, eu fui lá olhar outra coisa. Eu fui ver, foram empresas, porque geograficamente aqui no Brasil, e aí de novo, se a gente enveredar aí pela economia, dá para falar um pouco sobre isso também, porque a questão do agronegócio, que é o nosso carro-chefe atualmente, né? O agronegócio é que segurou o Brasil durante esse período da pandemia. O agronegócio, ele está batendo recordes sucessivos. O Porto de Santos bate recordes sucessivos. Lá de toda hora. Porque o agronegócio nosso está batendo recorde, né? Sucessivos também. E nós temos aí uma divisão entre, vamos falar assim, norte e sudoeste, né? Então, o escoamento dessa produção do agronegócio, ela tem como grande porta de saída o Porto de Santos. Mas ela tem uma outra oportunidade de saída pelo norte, né? Mais especificamente, né, seguindo pelo Mato Grosso, aquela rodovia que há um tempo atrás, não sei se vocês lembram lá, que até o Exército teve que entrar lá para ajudar, que os caminhões estavam atolando e tal. Né? Exatamente nessa cidade onde chegam esses caminhões, que tem lá um ponto, na verdade é um ponto não deixa de ser terminais portuários,
mas são pontos de carregamento de barcaças que vão seguir pelo rio Tapajós, né? Vão cair no Amazonas e vão até Natal. Perdão, em Natal não, em Macapá. E de Macapá, eles são embarcados nos navios, né? Nos grandes navios até de capacidade que aqui no Porto de Santos eles não têm capacidade de atracação. Né? E ele já tem uma ligação direta pelo canal do Panamá, né? Então os pós-Panamax lá. Sim. E ele já tem uma ligação direta com. Então, eu tive a oportunidade de estar lá no centrão lá do Pará. Lá no... Né? Eu tive que tomar. Hoje a gente está falando de vacina, né, Matheus? Tomar Febre vacina, amarela. Febre amarela. Né? Os caras brincam, mas para poder olhar também, né, um licenciamento de um empreendimento que era um empreendimento que fazia o transbordo desse material, né, dos grãos, para poder ser embarcado lá pelo terminal do Macapá. Não, legal. Pelo porto de Macapá. Essa experiência boa, né? Que levam a gente conhecendo muita gente, muita coisa. Exatamente. Indo agora um pouquinho aqui, voltando, saindo de Macapá e vindo para Santos, você teve a oportunidade também de ser coordenador lá na Secretaria de Assuntos Portuários aqui da cidade de Santos. Conta um pouquinho dessa passagem. Eu sei que foi rápido lá, mas conta um pouquinho. Foi rápido, não, foram 3 anos. Foram 3 anos? 3 anos, né? Foram 3 anos. Não é tão rápido assim, não. Bastante coisa deu para fazer, né? Não, sim, e enriquecer um pouco mais também, não só o conhecimento, mas também o network, né? E a interação com pessoas que auxiliam a gente até hoje, né? Mas na CPE aí tem que contar um pouco dessa questão assim, pela particularidade, né? E o convite foi uma honra, mas eu tinha que subir e descer para ir para a CPE. Antigamente, 25 anos indo para o Cubatão, a gente já achava cansativo, né? Indo para São Paulo, pegando o trânsito, descer, você vai até numa empolgação durante um tempo, mas chega num momento que fala assim... Eu tive essa experiência aí por uns 6 anos. Exatamente, então. Chega uma hora que não. Né? Cansa mesmo. Tem gente que gosta. Exatamente. E aí surgiu a oportunidade, segundo mandato do Paulo Alexandre Barbosa, o nosso ex-presidente da Cosipa e vice-presidente da Uzi Minas, o Omar, Dr. Omar, assumiu a Secretaria de Assuntos Portuários, Indústria e Comércio e, obviamente, junto com o Paulo Alexandre, né, nos deram a oportunidade de nos convidaram para integrar essa equipe. E aí foi um prazer muito grande também poder ter participado dessa equipe do governo e num momento realmente bastante importante, porque essa relação a gente não faz ideia, né, do quanto que ela é importante. Aonde é que está o limite da cidade, aonde é que está o limite do porto e como é que você faz essa interação? Como é que você faz para uma cidade eminentemente portuária, onde a sua economia ela está baseada no porto. Nessa atividade? Essa atividade é a atividade primordial para a cidade. Nós temos outras, mas elas podem ser consequência. A atividade industrial, ela está lá no Cubatão, mas a atividade principal do município de Santos é a atividade portuária. Né? A atividade de serviço, né? O comércio, elas são todas consequência dessa principal atividade. Foi quando eu falei da geração de riqueza. Né? A indústria gera riqueza, mas o porto também gera riqueza. Né? Porque o porto é o elo de ligação, é a balança comercial do país que está calcado, né, em cima dessa sua atividade. Bom, e aí você tem que, né, trabalhar, obviamente, com os olhos do poder público. O poder público, ele tem, né, como seu principal cliente, né, a comunidade, as pessoas, os munícipes, e você tem que fazer uma interação que ela seja harmoniosa. Né? Então, aí colocando alguns exemplos. Né? Não é aquele caso lá do que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Tá certo? Então, o que vem primeiro lá?
Vamos lá, voltou. Essa é coisa da internet. Vamos lá. Mas a gente estava falando, a história, tanto do porto como do município, eles se confundem. Né? Não dá para determinar aí quem que chegou primeiro. Então, essa vida ela tem que ser moldada para ter harmonia. E é aí que entra, né, foi aí que entrou o nosso trabalho, a nossa dedicação, justamente para poder harmonizar essas questões. E uma delas, para a gente poder exemplificar e não ficar isso daí no ar, é a questão do caminhão. Né? Todo mundo fala, mas não existe atividade portuária sem caminhão. Né? O caminhão faz a ligação. O caminhão não tem jeito. É o que movimenta o país. Que movimenta. E aí a gente fala assim, nós temos, né, a ferrovia. Tudo bem, mas a ferrovia ainda não é suficiente para trazer tudo que é necessário para ser embarcado. Então, o caminhão ainda é necessário. Nós temos que ver de que forma que o caminhão vai impactar menos. Sim. Mas acabar com o caminhão não vai acabar. Eu estou só exemplificando, né, de um ponto onde está essa relação. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que tentar segregar o local de passagem, né? Buscar harmoniosamente locais onde você possa, porque o caminhoneiro ele precisa dormir, ele precisa descansar, o caminhão não vai rodar o dia inteiro, ele precisa estacionar o caminhão, né? Ele precisa fazer manutenção do caminhão, ele precisa tratar do caminhão. Então, você tem que arrumar uma forma de poder criar uma harmonia, né? De forma que isso não traga impactos para a comunidade, porque aquilo que eu falei, o poder público, né? Ele tem que cuidar do seu munícipe, cuidar da sua comunidade, cuidar das pessoas. E também a interação com as próprias empresas portuárias, porque essas empresas, elas também criam emprego, né? Então você tem que estar preocupado com a capacitação do seu munícipe, para que na hora que tem a oportunidade ele esteja preparado para poder concorrer, lá. Né? E de igual para igual. Então a gente trabalhava muito fortemente, a prefeitura, junto com a CODESP, junto com o CAP, que é o Conselho da Autoridade Portuária, mantinham um convênio que através do CENEP, que é o Centro de Excelência do Estudo Portuário, né, dava treinamento permanentemente. E o município de Santos era um dos integrantes, né, desse convênio e atuava, né, tripartitemente, né, nesse desenvolvimento. Legal. E para quê? Para que você possa criar também, aí é uma interação com as pessoas, criar a oportunidade das pessoas estarem preparadas para poder entrar no mercado e atender aquelas demandas, porque hoje as demandas elas requerem não só habilidade, mas elas requerem conhecimento. Sim. A gente mudou, então a gente tinha também, né, convênio com o próprio Senai. Né? O Senai hoje tem os melhores simuladores de equipamentos portuários, eu acho que do Brasil, pelo menos. Né? O Senai de Santos. E qualifica lá. E qualifica lá, porque é diferente. Antigamente as pessoas precisavam ter força bruta. Então, para você movimentar um guindaste, você precisava movimentar alavancas mecânicas, de transmissão mecânica. Hoje é como se você tivesse com seu filho jogando videogame. Hoje é um botão. É joystick. É verdade, então, é isso mesmo. E você tem que capacitar as pessoas para poder ter esse controle. Isso, e aí não adianta mais ter força. Você tem que ter habilidade e conhecimento, para que serve. Então, essa preparação também é muito importante. Então, esse período, né, ele foi dedicado para trabalhar nessa relação entre as necessidades portuárias e as necessidades portuárias também precisam ser atendidas pelo município. Sim. Eu preciso de serviço de ligação, de interação, né? Tá certo? Os serviços públicos precisam chegar até eles, né? E é uma troca. Para fazer essa ponte. Muito então, legal. Uma grande experiência, hein? Experiência valiosíssima. Legal. Valiosíssima. Saiu lá da área industrial e veio para a área portuária. Né? Que está casado, mas eu já são meio distintas. Como eu falei, comecei no banco, mas eu passei quase 5 anos na CODESP. Na CODESP, você já tinha isso, né? E até as pessoas, ainda tinha muita gente naquele da tua época. Exatamente. Facilitou a até facilidade isso. Muito bom, parabéns aí por isso. Agora vamos falar do que você está hoje. Hoje você é diretor executivo do CID. O CID é o Centro de Integração e Desenvolvimento do Polo Industrial de Cubatão.
Fala um pouco do CID aí, o trabalho que ele faz lá com as indústrias, o que é esse centro de integração. O CID é uma entidade que reúne 16 empresas do Polo Industrial de Cubatão. Todas as indústrias do Polo Industrial de Cubatão são associadas credenciadas lá dessa entidade e mais duas, uma transportadora e uma prestadora de serviço. Essa entidade, ela foi criada no final da década de 70. E ela foi criada para que essa interação que a gente falou do Porto Cidade fosse feito entre indústria e cidade. Então o CID foi criado para ser um facilitador, para poder ser a voz da indústria junto à municipalidade de Cubatão, junto ao poder público local, e aí crescendo um pouquinho também para poder fazer essa relação com os demais municípios da Baixada Santista, até porque a grande maioria dos trabalhadores dessas indústrias são munícipes de outros municípios, e não só do município de Cubatão, né? Mas o pessoal mora no Guarujá, mora em Santos, mora em São Vicente. É da região. Então, é da região. Então as pessoas, elas moram na Baixada Santista. Então há de ter também uma relação com esses locais justamente para isso, para olhar lá o treinamento, a preparação, a qualificação da mão de obra e criar uma base de interação local, né, para, obviamente, equilibrar essas necessidades. E também, logo na sequência, vieram os problemas ambientais. E aí a entidade serviu também como um elo de ligação entre o poder público, a comunidade, né, representando as indústrias numa única figura. Né? Em vez de polarizar individualmente, você centralizar e poder ter uma só voz. Uma ideia coletiva ali numa pessoa só. Exatamente. Então, e ao longo do tempo, né, óbvio, a gente trabalha sinergicamente com o CIESP. O CIESP é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. O CIESP, ele tem toda a sua importância e a sua vocação de representação das indústrias e faz isso, mas com muita solidez para todas as esferas superiores. Mas aquela relação direta, né, hoje ela é representada por essa entidade, porque é uma proximidade com a comunidade, tá mais próximo, é uma proximidade ali, né? com o poder público local, com a prefeitura local e está interagindo diretamente com as suas associadas. Fora isso, tem que olhar também o interesse das próprias associadas e verificar quais são as oportunidades comuns que se tem que possa ter, né, possibilidade de junção, de unificação. De integrar todas. De integração. É onde que é a Exatamente. É daí que vem a integração. E integrando se desenvolve melhor. Isso. E a gente usa como base o tripé da sustentabilidade, né? Olhando, lógico, as questões ambientais, as questões sociais, sem deixar de dar relevância para as questões econômicas. Porque sem a geração de riqueza, sem a geração de renda, não tem como você atender as demandas ambientais nem da sustentação, né, para a ponta social. Sim. Então, essa atuação ela tem que ser equilibrada. O ambiental ele foi muito forte, né, conforme eu falei, anos 90, início da década, né, de 2000, muito forte. Continua hoje? Continua. Né? Nós ainda temos lá assuntos pertinentes para serem tratados e que têm a oportunidade de se juntar a esses interesses. Mas o social hoje, eu diria assim, ó, que ele está equilibrando e ele está vindo, né? O ano passado, por exemplo, as indústrias elas tiveram a oportunidade de doar mais de 7.000 cestas. Olha só. Para aquele momento da pandemia. Aquele momento da pandemia. Foram doados mais de 55 mil itens de EPI para os profissionais de saúde do município, para que eles pudessem atuar na linha de frente. Então, luvas, máscaras, né? A indústria, né, se uniu, né, e ajudou
o município Onde ajudou elas a estão prefeitura. instaladas ali. Exatamente, onde ela está instalada para poder fazer frente a É isso. a contrapartida. A contrapartida. A gente tem lá como base também de interação com o próprio poder municipal, fazer projetos que tragam diretamente benefício para a comunidade. Então, o município de Cubatão ele tem um convênio com o Estado de São Paulo de segurança pública, que hoje os policiais que Operação estão de delegada. folga, a operação delegada, os profissionais que estão de folga, eles podem prestar serviço e o município Quem é o faz essa responsável. remuneração? É o município, faz Sim. a remuneração do homem. Sim. As indústrias entraram com a doação, né, dos equipamentos, dos veículos. Então, os tá. veículos, eles são custeados pelas indústrias para poder motorizar essa mão de obra que o município está capitalizando da operação delegada. Sim. Então, é uma interação, Sim, né, mas e a gente faz a organização disso para poder juntar os interesses e poder oferecer os melhores serviços. Vocês aí atuam, por exemplo, ajudaram, né, coletivamente na saúde, Sim, na na segurança, segurança, né? na parte social, na Na parte assistência social, na parte. Eu vejo assim, eu não sei, aí aproveitando dentro desse momento aí, você pode explicar. Que nem eu estive vendo agora, acho que tem uma semana aí, essa passagem, no noticiário aí de televisão, sobre a questão do trabalho lá mesmo. O pessoal de lá reclamando da mão de obra que vem de fora. E os de lá não são. Vocês têm alguma coisa a ver também Tem. com essa integração? Na com verdade, eles? na verdade Teve é o um movimento, um dia desse aí teve um movimento, aí eu fiquei atento a isso aí. Inclusive, não só homens, mulheres, mães participando lá. Mas o que acontece é o seguinte, e aqui no município de Santos não é diferente, né? É muito similar. Inclusive, o CEPET, né, que é o Centro Público de Emprego e Trabalho aqui em Santos, trabalha similarmente como trabalha o PAT, que é o Posto de Atendimento ao Trabalhador lá em Cubatão. Eles são similares e seguem aí os protocolos do Ministério do Trabalho, tá certo? Sim. Bom, mas lá em Cubatão especificamente, as indústrias, através da entidade que a gente representa, junto com o poder público e junto com os trabalhadores, criaram um fluxo, né? E esse fluxo, ele diz respeito no quê? Toda a necessidade de mão de obra, ela tem que ser feita ao PAT. E o PAT vai oferecer aqueles que estejam cadastrados previamente e que estejam qualificados. Sempre dentro de uma proporcionalidade de 30-70. Sim. 30% livre, Sim. Porque normalmente as empresas têm os profissionais de confiança, né? E a mão de obra ela fica concentrada nesses 70% e tem a oportunidade de ser disponibilizada através do PAT. O que acontece nesse meio do caminho? É que normalmente os 30%, quando há uma inserção de uma nova empresa, né, que chega para fazer uma prestação de serviço, isso nunca ocorre, né, ou dificilmente pode ocorrer, com contratação própria das empresas. Sim. Normalmente isso acontece com contratação de terceiros que prestarão serviço. Sim, terceirizado. Isso. E o primeiro momento é que sempre quando chega uma nova empresa, os 30% são os primeiros Entendi. a serem A serem contratados. absorvidos lá. Exatamente. E os 70 viram na sequência. Então, esse descompasso e esse ruído, ele sempre acontece nesse momento. Até que você tenha a destinação do restante da necessidade para poder ser complementada com a disponibilização do PAT. E aí um outro ponto que esbarra é aquela questão que a gente falou da qualificação. Sim. A qualificação é um negócio que a gente tem sempre atenção, né? Porque não adianta a gente ter volume, mas a gente não ter qualidade. E obviamente que a gente tem que trabalhar previamente para garantir essa qualidade quando tem a necessidade. Sim. Não adianta correr na hora que
que a oportunidade só aparece. na hora, já Na tem hora que não vir se adianta preparando. nada. Tem que né? estar aí preparando antes. Lógico, se não chega, aparece a oportunidade, agora que eu vou ver, não. Já temos que já se preparar antes, tá certo isso aí. Ricardão, estamos chegando aqui no fim. Não, tranquilo. Me diz um... Aqui a gente ficou tão tranquilo. Né, mas né? legal, vai batendo. E isso é muita informação boa, isso aí é interessante. Tudo que você falou é interessante. Depois de toda essa coisa sua, trabalhando aí, tanto tempo de Cozipa, e indo para não sei aonde, Macapá, prefeitura, agora cuidando das indústrias lá, dessa integração delas, né, desenvolvimento. O Ricardo tem uma hora que, porra, eu tenho eu gosto de meu hobby. O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de ficar, quando eu não estou nada, eu gosto de ficar com a minha família, eu gosto de viajar, eu gosto de ficar com meus amigos, eu vou andar na praia. O que o Ricardo gosta? O Ricardo gosta. Assim, um hobby Nessa tranquilidade, quando você está tranquilo. Não, hobby específico, né? Não tem, né? Porque tem muita gente que tem, né? Miniatura, o cara, ele gosta de praticar algum esporte específico, né? O cara tem como hobby surfar para poder, né? Desligar, sim. fazer aquela Higienização mental. Higienização mental, tal. Assim, gosta de tomar uma cerveja. Eu gosto de fazer um pouquinho de cada coisa, tá certo? E eu acho que os momentos eles têm que ser dedicados realmente para cada oportunidade. Sim. Né? Então, quando a gente tem lá o espaço da família, tem que estar sempre garantido todas as semanas. Então, seja no sábado, seja no domingo, né? Tem reuniões familiares, e aí a gente, eu particularmente curto bastante. Legal. Então, se eu pudesse incorporar um hobby aí, é a churrasqueira, tá certo? Opa, então, pilotar a churrasqueira lá sempre é bom. Esse é um grande hobby. A cerveja vem como complemento. Sempre com alguém enchendo o copo do churrasqueiro. Integrando tá e desenvolvendo. Integração. Integrando e desenvolvendo. Né? Exatamente. E obviamente, né, que aí já assim, é amor, não é hobby, né? Que é torcer pro Santos, né? Cara? Opa, isso aí também tem esse hobby aí, tá no sangue aí também. Não, legal. Agora, só pra gente encerrar na última pergunta, Ricardo, e é uma coisa que talvez lá você teve a oportunidade, você já falou do que vocês fizeram nesse momento aí que passou aí, mais grave, não que não esteja ainda passando um momento delicado, mas acho que teve um momento pior. E você lá com as indústrias, lá através do CID, esse gerenciamento aí, de você cuidando lá, vocês acabaram ajudando. Como está sendo a pandemia aí para a sua área de trabalho aí? As indústrias, elas desde o início, elas adotaram protocolos muito rígidos, sabe? Não só com o seu público interno, mas com o seu público externo também. A gente mudou a nossa forma de trabalhar. E isso trouxe resultados muito positivos. Né? Sim. A gente não tem números nem próximos, né, do que a gente tem na sociedade como um todo, né, de casos dentro das indústrias no polo industrial de Cubatão. E isso foi fruto do quê? Foi fruto desde o início da adoção da higienização, da adoção do distanciamento, alteraram horários de refeição nos refeitórios, fazendo distanciamento entre os refeitórios, diminuíram a quantidade de ocupantes nos ônibus com o advento do home office, podendo fazer um isolamento, e aí só os trabalhadores operacionais, né, que estão tendo a necessidade de acessar as instalações, os demais todos em casa, e aí trouxe essa nova prática da gente relacionar através de videoconferência. Isso aqui que a gente está fazendo é uma coisa que na indústria faz mais de ano que não acontece, né? Então reuniões presenciais. Não é que não esteja, nós estamos aqui tomando todos os cuidados, estamos distantes e tal, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que as máscaras aqui é só para falar melhor. Não, sim. Mas a rigidez foi muito forte nesse sentido e trouxe uma nova forma de se trabalhar e que eu acho que dificilmente vai ser alterada. Porque hoje, as mesmas reuniões que eram feitas anteriormente são feitas hoje com naturalidade, cada um no local, através de uma videoconferência. Os resultados não estão sendo descontinuados.
Mas o resultado de prevenção, ele foi muito significativo. Muito legal. Então, os cuidados das empresas se prepararam para esse momento, momento, tanto para prevenir os seus funcionários, como para auxiliar as pessoas que estavam necessitadas. Tem mais alguma coisinha aí, Gina? Parabéns aí por isso. Bom, nós estamos chegando no final aqui, mas a gente ainda tem nossos amigos aqui. Ó. Zé Maninho, meu amigo Zé Maninho, lá do Barreiro, grande Zé Maninho. João Carlos, meu amigo João Carlos, eu não sei se é o João Carlos, lá de Itariri, o Carlinhos. Minha Ângela Morano, minha amiga Ângela. Márcio Surte Tanque, Márcio Tanque, vamos lá. Márcio Tanque, será que é parente do Rodrigo? Surf Tranque. Ah, o Márcio Surf Tranque, agora sim. É que pensei que era o Tanque que tem um menino... É o Salvinho. Não, não é o Saúva. É o irmão. É o irmão dele, o irmão do Saúva. Isso aí, é o Márcio. Agora é Surf Tranque, lá do carrinho, lá ali perto do emissário ali e tal. Agora sim, agora eu vi quem é. Deise de Simoni, a nossa diretora aqui, Deise de Simoni. Luiz Soares, será que é o Luizinho? Grande Luizinho, nosso amigo, diretor. Marcos Barroso, meu amigo Marcos Barroso. Manuel Teixeira Neto, é o Neto, pô. Nosso amigo Neto. Meu professor Éder Edinho. Sérgio Fernandes, meu amigo Sérgio Fernandes. Meu amigo Hernandes Júnior, sabe que é o Hernandes Júnior? Sei. Quem é? Meu amigo. Juninho, grande Juninho, isso aí. Luiz Lopes. O Juninho também conheço o Juninho há mais de 40 anos. Luiz Lopes, ó a água aqui, viu? Nós estamos bebendo a sua aguinha aqui. Obrigado. Minha amiga Cida Mazagão. Meu amigo Jorge Morgado. E o Paulo Ibis, meu amigo Paulão. O Paulo Sabonete, o pai. Não o filho, o Paulão. Nosso amigo aqui do bairro. Deixa eu ver se apareceu mais alguém aqui pra gente aqui nas minhas coisas. Marcela Manza, Rafael Sedan, tá aqui aparentemente manteve. Minha tia Fátima tá aqui. Elizabeth Fátima, faz tempo que eu não vejo minha tia. Falei por mensagem, né? Meu amigo Paulo Ibis, Gilbertone dando uma boa noite para nós. Paulão agora. Jorge Morgado também. Meu amigo Mandira. Mauro Mandira é lá da Zona Noroeste, cantar lá um cantor lá de samba lá, samba enredo, Mandira é meu camarada, ainda falei com ele hoje. O Luiz Lopes que nos ajuda aqui com a água, aqui, nosso apoiador aqui, que tá lá no Espírito Santo, ele foi de moto. Falou, Zé, amanhã eu tô saindo, tá lá, vai ficar um mês lá, 40 dias de moto. Luiz cuidado, hein, Luiz. Nosso amigo Hernani Júnior dando uma boa noite, José Carlos Caculé e Ricardo. O Alexandre Pereira eu já falei. Esses aqui que estão nos acompanhando aqui nesse momento. Bom, a gente está chegando para o final, mas eu tenho que falar dos nossos apoiadores aqui. Mais uma vez a Gota d'Água do meu amigo Luiz, que nos auxilia aqui, nos ofertando essa água aqui. Que fica ali na Rua Paraíba, número 16, a Gota d'Água. Telefone 3251-3458. Pede lá tudo que você quiser de água, várias marcas, galão, garrafa, filtro, suporte. O Luiz tem lá na Paraíba, número 16, aqui na Pompeia. O meu amigo Alexandre, da equipe Limpe, estava aqui acompanhando também. Na Rua Silva Jardim, 31, a equipe Limpe. Lá você vai encontrar todo tipo de material de limpeza para sua casa, para o seu comércio, para a sua loja e principalmente para o seu edifício. Prédios de apartamentos, pode procurar lá com o Alexandre, lá na Rua Silva Jardim 31, o telefone é 3301-8298 na Vila Matias. E o Mango, que é o nosso amigo aqui também apoiador, o Bar Food, aqui na Praça Benedito Calixto 11, onde lá tem seus hambúrgueres artesanais, seus pastéis, esfirras, porções, bebidas, drinks. Vai lá que é muito legal a casa. Eu tive a oportunidade de comer um sanduichão lá do hambúrguer que ele faz lá artesanal, muito legal. E nós estamos com a promoção do Mango, que vamos sortear na semana que vem para 2 sortudos, um sanduíche para cada um, com um guaraná, não, um refrigerante, né, desculpa, um acompanhamento para quem curtir esta live de hoje, de quinta-feira,
Você curte a live e escreve. Eu quero. Tem que curtir e escrever e comentar. Eu quero. Até segunda-feira. Depois de segunda-feira não adianta mais. O sorteio vai ser na terça e vamos ver se o Fábio, um dos proprietários do Mango, junto com o nosso convidado de terça-feira, irá fazer o sorteio aqui. Provavelmente ele estará aqui. Então, curtam esta live e eu quero. Comentem eu quero para estarem participando. E também curtam e se inscrevam no nosso canal JJC2 no YouTube. Já está lá com alguns vídeos, algumas informações nossas. Por favor, apareçam lá e curtam a nossa página e se inscrevam no YouTube. Canal JJC2, tá? Tem mais alguma coisa aí, Júnior? Não, né? O que tem? Não. Então, na segunda-feira, encerram-se as inscrições dessa promoção. Curtam a live e comentem. Eu quero, não adianta só curtir. Curtam e comentem, tá bom? Ricardão, obrigado pela oportunidade de você estar aqui, falar um pouquinho da área lá de Cubatão, do polo industrial, da questão ambiental, das suas experiências profissionais, né? E estar participando aqui do nosso Momento Online, aqui no espaço Oscar Magrini. Caculé, muito obrigado pela oportunidade. Aí, meu amigo. Parabéns pela iniciativa de novo e sucesso sempre. Tamo junto. Valeu. Pessoal, uma boa noite. Terça-feira, o Conhecendo Seu Bairro, aqui nessa página José Carlos Caculé, tá bom? Um abraço a todos aí, boa noite aí.